Hoje a resenha é do incrível Revival do Stephen King. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu adorei, gente. Gostei muito desse cara aqui, do Revival, então, do Stephen King. Essa capa muito legal e que tem tudo a ver com a história e o título também. Aqui, gente, ele vai fazer uma forte referência, então, a Mary Shelley, né, do Frankenstein. Ele vai fazer uma forte referência ao Lovecraft também, aos mitos do Lovecraft, né? E ele vai fazer menção aqui no meio do livro ao Joyland, ao próprio livro dele, do parque aquele, não sei se vocês já leram, tem resenha aqui no canal, é um livro bem legal também, e ele vai falar da Joyland aqui então. Mas é a história sobre o que é o Revival. O livro começa com o Jamie Morton, se eu não me engano, criança, uma criança ali dos seus 6 anos mais ou menos. E ele tá brincando com soldadinhos na terra ali e tal. É uma cidadezinha mais afastada, uma cidade pequena também. E ele tá brincando ali e chega um estranho. Para assim na frente dele, ele olha aquela sombra, né, na frente dele, aquela pessoa alta, que é o novo pastor, o novo reverendo da cidade, que é o reverendo Jacobs. E os dois já têm uma forte ligação, então, desde o início, tá? Então, o Jamie tem uma família, bem legal a família, tem irmãos, pai, a mãe, que fazem parte da igreja também, a igreja metodista, né? E vem esse pastor, então, ele é bem novo, até, pastor não, reverendo. Ele tem ali uns 20 e poucos anos, tá, gente? E vai ser o novo reverendo da cidade. Só que ele tem, assim, uma peculiaridade. Ele adora, ele é obcecado por eletricidade. Ó o Frankenstein aí. Ele adora energia, gente. Ele tem, assim, obsessão por isso. Então, ele chega, conhece a família do Jamie, né? Se dão muito bem. Depois chega a esposa dele, né? O filhinho dele, que é um bebê ainda, assim, acho que de uns 2 ou 3 aninhos, assim, uma criança bem pequena. A mulher do Jacobs é bem jovem também, tem uns 20 e poucos anos, muito bonita. E ele levanta a cidade, assim, levanta a igreja novamente. Então as pessoas gostam muito dele e principalmente a juventude, né? Eles têm uns encontros na quinta-feira, se eu não me engano, que é o encontro dos jovens. E sempre de uma maneira ou outra ele coloca eletricidade no meio, né, do que ele está ensinando ali e tal, né? Ele dá um jeito de fazer alguma demonstração assim para a juventude e tal, de um Jesus Cristo caminhando nas águas, coisa assim, tudo com eletricidade, né? Então é uma paixão na vida dele. Só que acontece uma desgraça com a família do Jacobs, com a mulher e com o filhinho. Uma coisa bem terrível mesmo, tá? E ele acaba saindo da cidade, né? E aí, a partir daí, gente, a gente vai ter história assim, a gente vai acompanhar o Jamie, né, da infância dele até a vida adulta, né? Ele vira um guitarrista, né? Ele acaba viciado em heroína, enfim, ele começa a rolar pelo mundo, né? E ele começa, então, assim, ele tem uns encontros ao longo do percurso da vida dele, ele tem alguns encontros, por acaso, com o Jacobs, que não é mais reverendo, que deixou disso, as coisas de Deus de lado, tá? E começa a trabalhar só com a eletricidade. Mas ele faz curas com a eletricidade.
E aí a gente vai ter, então, esses encontros, coisas que acontecem, né? Ele cura o Jamie, né? Do vício da heroína, né? Só que as curas dele, pessoal, acabam tendo alguns efeitos colaterais em algumas pessoas. Coisa séria acaba acontecendo. Então a gente vai ter toda essa história, tá? Da história dos dois se entrelaçando, né? Se encontrando ao longo do livro. A gente vai ter a história do Jamie. E, gente, assim, eu adorei o livro. O Jamie, ele é um personagem tão desenvolvido, assim, gente, que parece que ele faz parte da nossa vida, assim. Parece que ele é uma pessoa que existe, que tu conhece. De tanto que tu acompanha ele, a jornada da vida dele, né? Ele vai narrando essas coisas pra nós, ele é um personagem muito próximo da gente. E ele, né, aparece assim tudo que ele faz, então, durante a vida, o trabalho como guitarrista em bandas, o vício da heroína, né, as mulheres que passaram pela vida dele, depois da cura, como é que foi a vida dele, até que chega um ponto que ele vai ter que ter um embate muito sério com o Jacobs, porque o ex-reverendo, ele já era obcecado pela eletricidade, só que ele se torna até perigoso, tá? Com as curas que ele faz, né? E ele quer chegar assim num nível de que tá fora do conhecimento humano, sabe? Então, eu não vou falar muito, não tem muito mais o que falar assim da história para vocês. É isso, né? É esse ex-reverendo obcecado pela eletricidade, né? Essa desgraça que aconteceu na vida dele. E o embate, então, que ele acaba tendo com o Jamie, porque o Jamie, de uma certa forma, vai ter que frear o Jacobs, porque o cara tá indo assim longe demais com esse negócio de eletricidade e de cura milagrosa. Então o livro vai explorar muito assim essa parte da fé das pessoas, vai falar muito também assim dessas igrejas, né, desses pastores, reverendos, bispos, enfim, que ficam realizando essas curas milagrosas, né, que é verdade, não é verdade, enfim, acontece ou não acontece um milagre. Então vai falar disso também aqui no livro. E é um livraço, gente, é muito legal. Tem gente que pode achar um pouco arrastado, mas eu acho que ele conta tão bem a história, assim, a história do personagem, do Jamie pra nós, que fica muito real a coisa, sabe? Fica muito incrível. A gente quer acompanhar o que vai acontecer, a gente quer ver o que vai se desenrolar disso, a gente quer ver o Jamie bem também, sabe? E eu recomendo, pessoal. É um livraço mesmo do King. Então, fica a dica do Revival, tá? E, gente, assim, não é um terror de assustar, não é mesmo. Tem umas passagens, assim, um pouco chocantes, tem, né? Eu acho que o King não consegue ficar muito longe disso. Tem umas passagens ali que chocam um pouco a gente, mas não dá medo. Não provocam medo, não, tá, gente? Até um próximo vídeo, então. Tchau, tchau.